Olá, bom dia, graça e paz. Louvado seja Deus. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem, que Deus te abençoe. 1 Reis, capítulo 16, versículo 15, vai falar sobre o reinado de Zinri, de Israel. Era o comandante do exército de Elá e esse o matou. Diz o texto: No ano 27º de Asa, rei de Judá, reinou Zinri 7 dias em Tisa. E o povo estava acampado contra Gibeton, que era dos filisteus. O povo que estava acampado ouviu dizer: Zinri conspirou contra o rei e o matou. Pelo que todo Israel, no mesmo dia, no arraial, constituiu o rei sobre o Israel a Onri, comandante do exército. Subiu Onri de Gibeton e todo Israel com ele, e sitiaram Tisa. Vendo Zirre que a cidade era tomada, foi-se ao castelo da casa do rei, e o queimou sobre si e morreu, por causa dos pecados que cometera, fazendo o que era mal perante o Senhor, andando no caminho de Jeroboão, e no pecado que cometera, fazendo pecar a Israel. Quanto aos mais atos de Zirre e a conspiração que fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Então, é interessante que nós vamos ver que este Zirre que conspirou contra o rei Elá, ele não passou muito tempo, né? Na verdade, ele mesmo se matou, queimando o palácio e morrendo dentro. Porque nós vemos aqui que um outro vai se levantar quando sabe a respeito da sua rebelião, a respeito da sua sedição e a respeito da sua eh, traição, né? Em ter se levantado contra Elá, rei de Israel, e enquanto ele estava bebendo e embriagando-se na casa de Asa, ele entrou, o feriu e o matou. E não somente isso, ele matou os seus parentes, ele matou os seus amigos, ele matou aquelas pessoas que eram seus conhecidos e os seus familiares. Então, quando isso toma uma proporção e um outro comandante fica sabendo disso, ele está na cidade de Gibeton e ele sobe a Tisa. E é interessante aqui que a capital política do Reino do Norte vai ser transferida, porque Onri ele vai edificar Samaria e vai transferir a capital política de Tisa para Samaria. Por quê? Porque ali teve esse inconveniente, né? Teve esse problema. Zirre foi o quinto rei de Israel, mas reinou apenas 7 dias. Veja, algo que você toma pela força, algo que você quer de toda forma e não espera pelo Senhor, isso não tem longevidade, isso não tem fundamento para suportar as dificuldades. Então, ele só reina 7 dias, e quando o povo descobriu o que ele fez a Elá, escolheram Onri como comandante e se rebelaram. Zinri temia ser capturado, por isso optou pelo suicídio, incendiando o palácio onde estava abrigado. Então, veja, não adianta você querer as coisas somente na força do seu braço e fazer de tudo para conquistar aquilo que você quer. É muito perigoso quando nós fazemos isso. É muito perigoso quando nós começamos a querer algo que Deus não tinha como proposta, como plano, né, como um objetivo para a nossa vida. Muita gente, elas ficam cegas pelo poder, elas ficam cegas por dinheiro, elas ficam cegas por status para ser reconhecidas, né? E acabam assumindo um lugar que não era o plano de Deus para a sua vida. Acabam tomando um lugar que não era aquilo que Deus queria para ela. E isso não vai ser, vamos dizer assim, não vai ter sentido, não vai ter, não vai trazer prazer, nem alegria, nem satisfação, mas isso vai trazer, vamos dizer assim, situações adversas, pessoas que não vão aceitar e vão se levantar contra aquele que, pela sua própria força, quis estabelecer, né, o seu reinado, quis estabelecer aquilo que não era plano de Deus para a sua vida. Então, aqui nós vemos um rei que não passou muito tempo, 7 dias.
Será se vale a pena você lutar tanto por uma coisa, trair as pessoas a quem você servia, trair, as pessoas com quem você convivia, às vezes até usar de má fé para com as pessoas, para gozar daquilo que você batalhou tanto, apenas 7 dias? Tem pessoas que infelizmente eles não têm, assim, prazer, né, eles não têm, assim, alegria de desfrutar o que conquistou, porque o que conquistou, conquistou de forma equivocada, de forma errada, de forma até mesmo, infiel. Pela força do braço, traindo, fazendo coisas que não deveriam fazer, e isso faz com que elas não desfrutem daquela coisa que lutou tanto para conquistar, que quebrou tantos princípios para conquistar. Então Zirre traz esse ensinamento, ele nos ensina, né, e vai mostrar que, eh, se você não foi, levantado por Deus para ter a coroa na cabeça, não adianta você, pelas suas próprias forças, querer colocar essa coroa na sua cabeça. Ela não vai ficar muito tempo. Ela não vai perpetuar por muito tempo. Não adianta você querer andar no ministério que não é o ministério que Deus tem para você, que não é o chamado que Deus tem para você. Isso não vai ter longevidade, isso não vai trazer alegria nem satisfação. Vai ficar pelo caminho e você não será bem-sucedido. Então, pense bem. Pense muito bem antes de querer um lugar de destaque, antes de lutar, pela coroa, se essa coroa não te pertence. Amém? Nós precisamos entender que a coroa hoje só cabe na cabeça de um rei e o nome dele é Jesus Cristo. E nós precisamos entender isso e sermos servos de Jesus Cristo. Ele sim é quem tem planos para a nossa vida, ele sim é quem abre portas que ninguém pode fechar e fecha portas que ninguém pode abrir. Quando nós entendemos isso, nós descansamos dessa busca desenfreada pelo reconhecimento das pessoas, dessa busca desenfreada, de glória, de poder, de as pessoas quererem nos reconhecer pela força. Nós simplesmente fazemos aquilo que o Senhor planta no nosso coração, que o Senhor coloca no nosso coração com fidelidade, e o Senhor irá nos levar àquele lugar que Ele tem para nós. Amém? Então, nesses poucos versículos, fica aqui essa instrução e essa admoestação a respeito desse homem que se levantou, matou, que feriu, matou o seu rei e não teve, vamos dizer assim, muita longevidade, apenas 7 dias, apenas pouco tempo, e não teve paz em desfrutar daquilo que ele lutou tanto para conquistar. Preste atenção, não faça da sua vida um deserto, não faça da sua vida um lugar que você vai ficar no palácio pouco tempo e depois vai ter que se destruir, se autodestruir. É isso que ele faz. Quando ele se vê sitiado, né, diz aqui o versículo 18, que a cidade era tomada, foi ao castelo da casa do rei e o queimou sobre si e morreu. E o texto diz: por causa dos pecados que cometera, fazendo o que era mal perante o Senhor, andando no caminho de Jeroboão e no pecado que cometera, fazendo pecar a Israel. Então, que Deus nos livre desse sentimento ou dessa vontade de querer ter algo que não nos pertence. Amém? De querer andar em sapatos que não cabem nos nossos pés. De querer lutar por algo que nós sabemos. Aquilo não é plano de Deus para nós. Porque nós tivemos que fazer pela força do nosso braço, tivemos que quebrar alianças e trair pessoas que nos confiaram, que nos ajudaram, que nos ensinaram. E isso não vai trazer alegria, felicidade, satisfação nem realização. Pense sobre isso, medite sobre isso. Amém? Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe, comente. Nós queremos levar mais pessoas a terem esse entendimento desse contexto histórico da palavra de Deus no Velho Testamento. Assim, nós podemos ter mais conhecimento e saber como viver a nossa vida nesses tempos de hoje. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera.
Que Deus nos abençoe e até amanhã.